Oi, gente! E aí, hoje nós vamos falar sobre os enamorados. O povo gosta dessa carta, né? Porque pensa o seguinte: vou estar escolhendo alguém para namorar. Mas não é isso, não, tá? Essa carta aqui é o caminho do livre-arbítrio. Quando nós chegamos nela, na fase da nossa vida, o que significa? Que o tarô, ele conta a história da vida do ser humano. É a história da nossa experiência na Terra, da nossa vivência aqui. Então a gente começa lá com uma carta 1, onde eu vou pensar naquilo que eu quero, as coisas que eu vou fazer. Na carta número 2, eu vou analisar o que eu estou pensando está correto, vou ver todos os fatos. Na carta 3, ok, eu já deduzi, é isso mesmo que eu quero, estou no caminho certo. Na casa 4, eu vou comprar aquilo. Na casa 5, eu vou aproveitar aquilo que eu comprei. Então, quando eu chego na casa 6, é um momento que eu vou ter escolhas que vai impactar a minha vida. É o caminho do livre-arbítrio. A partir desse momento, eu vou escolher. Não é escolher o sorvete que eu quero, tá? Isso é fácil. Isso qualquer um pode fazer e não vai ter consequência. O máximo que você vai fazer é não gostar do sorvete que você pegou. Essa escolha aqui são escolhas que vão impactar a sua vida. São dúvidas por isso que às vezes você tem dúvida, porque a gente não quer errar. A gente quer buscar a perfeição, a gente quer estar no caminho melhor, aquilo que é melhor pra gente, aquilo que vai trazer felicidade. Só que essa carta tem um detalhe. O Cupido está na frente do Sol. E o que é o Sol? O Sol representa a consciência, representa a verdade. Só que eu estou deixando as minhas emoções passar na frente da verdade, na frente da consciência. E lá, às vezes, é onde eu posso fazer escolhas erradas, porque eu estou pensando na minha verdade, na minha felicidade, na minha perfeição, sem levar em consideração o outro, sem levar em consequência algumas coisas lá na frente. E aí eu posso me enganar. Ou eu posso escolher bem e lá no meio do caminho fazer a merda, ou eu posso desde o começo escolher mal. Se eu escolher bem, eu vou pelo caminho do prazer. E lá na frente, se eu faço errado, eu entro no caminho da dor. Mas se eu escolher errado desde o começo, eu já entro no caminho da dor. E aí eu vou ter consequências lá na frente. Não é? Porque, por exemplo, se eu escolher bem um bom casamento, a pessoa que eu escolhi foi a pessoa certa, ótimo, eu vou ter um casamento bom, não significa que não vai ter dificuldade e que não vai ter altos e baixos, mas significa que o parceiro que eu escolhi é o ideal, é o bom, e a gente vai ter que construir esse casamento junto. Mas se no meio desse casamento eu traio meu marido, lá eu fiz uma besteira no meio do caminho. Eu estava no caminho certo, no caminho bom, e eu mesmo fiz uma escolha errada lá no meio, e aí eu caí no caminho da dor. Porque uma vez que eu tenho o livre-arbítrio, essa carta é o caminho do livre-arbítrio, é o caminho da escolha. Eu escolhi, e uma vez que eu escolhi, depois eu não tenho mais escolha. Depois eu tenho consequência, eu tenho ação, a escolha é uma ação e a consequência é uma reação. Depois eu vou colher o que eu escolhi. Eu escolhi o caminho errado, por exemplo, um parceiro errado, eu não tenho como voltar atrás da minha escolha. Eu posso tentar consertar, sair do casamento, mas de qualquer maneira, eu vou colher a consequência. Eu vou entrar no caminho da dor. E aí, você está escolhendo o seu caminho com consciência ou você está deixando o seu lado passional, o seu carnal, os seus desejos, as suas paixões tomar a direção na frente das suas escolhas? São escolhas mais egoístas, mais pensando a si mesmo, ou são escolhas levando também a comunidade em consideração? E aí, por isso que o tarô é uma sequência, ele conta a história. Se eu estiver nessa carta, é bom eu começar a refletir o que eu tenho que escolher, o que eu tenho que levar em consideração para que essa escolha me traga um bons resultados lá na frente. Porque se depois eu pegar aqui, por exemplo, uma carta do pendurado, eu sei que você escolheu mal aqui quando você teve o momento de escolha. E o pendurado significa o quê? Que eu estou no meio da minha dor, eu estou sofrendo e eu não quero ver.
E por isso as pessoas ficam muitos anos vivendo a carta do pendurado. É aquela mulher que está sofrendo um casamento errado, que está penando e está fazendo tudo para não ver, para não perceber, porque ela é muito perfeccionista, ela quer fazer, ela quer acertar e ela não quer ver o que ela cometeu de errado. E aí o pendurado vai levar à morte. Então, na morte, o que eu vou ver na morte? Na morte é o fim do sofrimento. Então, a morte aqui é a transição. Eu vi, eu enxerguei, eu acordei. Aí eu vou ter a consciência. Mas eu vou ter a consciência lá na frente. Porque eu escolhi errado. Então, lá na frente, a hora que chegar a hora da consciência, que eu caí em si, aí eu vou ter... Ainda bem que a gente cai em si. A morte é uma carta muito boa. Eu gosto da morte. Sabe por quê? Ufa, acordou. Até que enfim a senhorinha acordou, agora ela vai dar um jeito na vida dela. Ia dar mesmo. É a hora que a gente fala, vou rodar a baiana. A expressão antiga, né? Ou eu vou chutar o pé da barraca. É a hora que eu tenho que mudar a minha vida. Mas tem que saber que eu cheguei lá porque aqui, antes, eu dei um passo errado. Ou eu dei o passo certo, mas lá no meio, eu pisei na jaca. Tá bom, gente? E aí? Vamos escolher certo? Vamos pensar antes. Será que as minhas paixões e as minhas emoções estão na frente do meu desejo? Essa minha escolha. Vou dar um exemplo. Essa minha escolha. Eu vou lesar alguém com ela? Essa escolha é egoísta? Ela é manipuladora? Ela é uma escolha correta e justa? Ética? Honesta? Se a minha escolha é ética, honesta e que ela favorece não só a mim, mas a comunidade, lá eu estou no caminho errado, bem, no caminho da felicidade. Agora, se a minha escolha é egoísta, eu estou levando em consideração só os meus desejos, porque eu estou querendo eu mesma, eu preciso fazer isso porque é bom para mim, só para mim, lá na frente eu vou chorar. Ok, gente? E por hoje é isso. E faça bem. Pensa bem. Você está colhendo o que você escolheu ontem ou você está agora no momento de fase? Lembre que essa carta ela pode vir depois. Quando eu saio do momento difícil, de dor, que eu recupero, que eu dou a volta por cima, lá de novo eu vou fazer escolhas. Só que aí eu já vou ter mais maturidade. Lá eu já vou fazer escolhas diferentes, porque eu já sei, eu vou entrar no caminho da esperança, vou entrar em outro caminho, no caminho da evolução. E lá minhas escolhas vai ser diferente. Ok, gente?